Olá, meus caros amigos patriotas e nacionalistas. Você já ouviu falar do Plano Kalergi? O nome vem de Richard Nicolaus de Coudenhove Kalergi, que viveu no final do século XIX, um filósofo e político austro-japonês, considerado um dos primeiros defensores da integração europeia, ideia que, mais tarde, inspiraria a tal União Europeia. Em 1923, ele publicou o livro com o título Pan-Europa, defendendo uma união política e econômica entre os países europeus para, pretensamente, evitar novas guerras como a Primeira Guerra Mundial. Décadas depois, seus escritos foram reinterpretados e passaram a afirmar o plano Kalergi para eliminar as identidades nacionais europeias, promover imigração em massa de povos não europeus, criar uma população mestiça e facilmente controlável, servir a interesses de elites globais. Apesar do sistema afirmar que isso é uma distorção dos textos autênticos de Kalergi, não podemos negar que ele está se confirmando atualmente na Europa e Estados Unidos. Pesquisadores e instituições históricas como o Parlamento Europeu e universidades classificam o Plano Kalergi como desinformação racista e antissemita, que tenta culpar a imigração e a globalização por mudanças culturais e sociais na Europa. O termo é frequentemente usado em discursos com o título de A Grande Substituição. Mas, será que trata-se mesmo de desinformação? Vamos ver. Kalergi escreveu: o futuro da Europa depende da união de seus povos. Somente uma Europa unida poderá garantir paz, liberdade e prosperidade. Não é preciso ir muito longe para reinterpretar isso observando a criação da União Europeia, que sim criou um superestado ao mesmo tempo que gradativamente elimina a soberania de nações e identidades europeias. Outro trecho escrito por Kalergi: o homem do futuro será mestiço. As raças e classes de hoje desaparecerão gradualmente devido à superação do espaço, do tempo e dos preconceitos. A raça do futuro, semelhante em aparência aos antigos egípcios, substituirá a diversidade de povos por uma diversidade de personalidades. Os pesquisadores dizem que isto foi apenas uma reflexão filosófica, utópica e humanista. Entretanto, quando vemos a imigração em massa que tem assolado a Europa e Estados Unidos, não podemos negar que tal pretensa reflexão é absolutamente real ou não. Kalergi também escreveu: o socialismo e a aristocracia espiritual hão de se unir. O futuro não pertence à força bruta, mas ao espírito e à nobreza da mente. Aqui os pesquisadores tentam dizer que Kalergi acreditava que o progresso viria de uma elite moral e intelectual guiada por valores humanistas e não por um poder econômico ou étnico. O problema é que o tempo passou e hoje temos isso escancaradamente acontecendo com o Islã, sendo defendido e apoiado pela elite socialista comunista, conforme Kalergi preconizou. Não é preciso ir muito longe e vermos, por exemplo, os esforços dos socialistas em favor do Hamas, ou o apoio recebido por muçulmanos para a ocupação de cargos públicos importantes, como, por exemplo, Sadiq Khan, prefeito de Londres, Lutfur Rahman, prefeito do Borough de Tower Hamlets, Londres, e agora o apoio democrata a Zohran Mamdani, que acabou sendo eleito prefeito de Nova York, nos Estados Unidos. O caso mais emblemático é o de Mamdani, pois recebeu como prêmio governar a cidade, que há 24 anos atrás sofreu o terrível ataque da Jihad Islâmica, no fatídico dia 11 de setembro de 2001, onde as torres do World Trade Center foram reduzidas a escombros e foram contabilizados 2.977 mortos oficiais. Veja,
Não estamos aqui falando de cidadezinhas esquecidas num canto qualquer do mundo, mas sim de cidades emblemáticas. Assim, a despeito dos pesquisadores dizerem que Kalergi jamais tenha dito que judeus dominariam o mundo, mas sim que ele se referia à nobreza espiritual e que era abertamente contrário ao racismo e via o antissemitismo como um dos males da Europa, hoje nós vemos o islamismo sendo a base dessa tal nobreza espiritual que ele citava. Quem nos garante que ele não se referia ao Islã? Logo após a vitória de Mandani, grupos muçulmanos já publicaram que tomarão Nova York, que entrarão em todos os lares, e que não existe nenhum Deus além de Alá. Discursos violentos já começaram. Mas, e na hora que a Sharia chegar na progressista Nova York? O que farão as mulheres e grupos gays diante das leis do Islã, especialmente definidas para eles? Sei não, mas acho que veremos esses grupos votando em Donald Trump logo em breve. Meus amigos, as coisas estão assim. Vou ficando por aqui. Volto em breve. Boa semana a todos.